E é assim que você vai ser abençoado, é assim que a sua casa vai prosperar, é assim que você vai encontrar a salvação, é assim que você vai entender por que Jesus Cristo veio ao mundo e morreu na cruz do Calvário. Alguns pensadores disseram algo muito interessante, e eu trouxe para vocês aqui o que Baruch Spinoza escreveu. Os homens pensam que são livres porque têm consciência de suas volições e desejos, mas ignoram as causas pelas quais são levados a querer ou a desejar. E é verdade, as pessoas pensam que são livres porque têm consciência de suas volições, de seus desejos, mas é interessante que quando os homens percebem que todos os seus desejos e volições fazem deles pessoas escravizadas. Quantas pessoas estão aí achando que são livres para beber, livres para se drogar, livres para fumar, para beber até cair, para adulterar, trair suas esposas, trair seus maridos. Quantas famílias e quantos lares desajustados, porque os homens, em sua pseudo-liberdade, eles acreditam que podem fazer o que der na cabeça, e isso na verdade tem se tornado um presídio espiritual, tem se tornado um aprisionamento espiritual. A Bíblia diz em João capítulo 10, versículo 10, que o ladrão só vem para matar, roubar e destruir. E é isso que o diabo tem feito. Ele tem roubado a tua família, ele tem roubado a tua consciência, ele tem roubado a tua alegria, a tua felicidade, a tua paz. É por isso que você, meu querido ouvinte, meu querido que está hoje percebendo essa programação, está recebendo essa palavra, você tem que perceber até que ponto você chegou, até que ponto você está com a consciência cauterizada, até onde você tem afundado nessa lama do pecado. A Bíblia fala que Ezequiel, ele realmente vendo aquela situação, aquele momento tão aflitivo por conta da situação daquele vale, ele por muitas vezes, ele ouvindo a voz de Deus, ele com certeza deve ter pensado consigo mesmo: puxa, como é que isso chegou a esse ponto? Como é que esse povo todo está tão caído? Talvez muitas pessoas que passem por você, que já te conheceram no passado e veio hoje a situação que você está e como você se tornou depois de tudo que você sofreu, talvez elas digam: puxa, mas como é que essa pessoa chegou a esse ponto? Como é que esse homem está tão viciado? Como é que essa mulher está tão entristecida, vivendo à base de remédios, de calmantes, de psicotrópicos? Até que ponto, meu querido, você vai deixar que os teus desejos, que aquilo que você em teu coração escolheu para viver, e aquilo que você optou como regra de vida, como prática de vida, até que ponto você vai deixar que essas más decisões que você tomou te levem ao mais profundo abismo? Será que você está disposto hoje a ouvir a voz profética de Deus? Será que hoje você está disposto a receber o Espírito Santo de Deus, a receber a palavra de salvação e se levantar dessa cova, se levantar desse vale de ossos que tem se tornado a tua existência? Olha, Jesus Cristo veio para te dar vida e vida com abundância. Eu creio que você pode perceber isso, porque a Bíblia, ela nos revela que no momento que Jesus, ele estava na cruz, à beira da morte, no versículo de número 50, a Bíblia diz: e Jesus, clamando outra vez, com grande voz, entregou o Espírito. Eis que o véu do santuário se rasgou em duas partes, de alto a baixo, tremeu a terra e fenderam-se as rochas. Querido, quando Jesus morreu na cruz, o véu do templo se rasgou. Havia um véu que separava o local santo dos santos. Mas quando Jesus expirou, quando ele deu fim à sua vida por amor a você e a mim, quando ele se entregou na cruz do Calvário, e quando ele deu as suas últimas palavras ali na cruz e morreu, a Bíblia diz que aquele véu da separação, ele se rompeu. Porque quando Jesus entrega a vida por você, todo empecilho se rompe, toda barreira é quebrada, toda barreira é neutralizada pelo poder de Deus. Basta que você, irmão, amigo, possa hoje perceber o tamanho do amor de Deus, a profundidade do amor de Deus, a riqueza que há nesse amor tão tremendo, capaz de enviar o próprio Filho para salvar a tua existência. Olha, veja como a Bíblia diz. Ele diz no versículo 14 do capítulo 37 de Ezequiel: porém em vós o meu Espírito. Sabe por quê? Porque Deus não quer que você tenha o espírito do mundo. Satanás, ele tem realmente trazido a você muitos desejos facciosos, perniciosos, pecaminosos, maliciosos. Mas a Bíblia diz que Deus quer colocar em você o Espírito Santo. E a Bíblia diz que quando você recebe o Espírito Santo de Deus, ele diz: e vivereis, e vos estabelecerei na vossa própria terra.
Isso é palavra de bênção. Isso é palavra de bênção para você. Isso é uma palavra de reconstrução dos teus valores pessoais. Isso é uma palavra de reconstrução dos teus valores eternos. Porque nós fomos criados à imagem e à semelhança de Deus. No livro do Gênesis, capítulo de número 1. Veja aí a sua Bíblia, abra a sua Bíblia comigo. Se você não tem prática, basta você saber que é o primeiro capítulo da Bíblia, o primeiro versículo da Bíblia. Algo interessante nos revela esse texto, veja aí. Capítulo de número 1 diz: no princípio criou Deus os céus e a terra estava sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Queridos, a terra estava sem forma e vazia, ou seja, disforme e vazia. E essa é a situação do teu coração quando você não tem Jesus Cristo. Você não tem uma vida formatada segundo a vontade de Deus, então a tua vida é disforme. Realmente nada tem forma se não tiver a presença do Criador. Lembre-se, foi Deus que criou todas as coisas, e tudo que Deus criou, Ele disse, isso é bom. Mas quando Deus criou o homem, Ele disse, isso é muito bom. Porque Deus criou você para ser feliz, Deus criou você para ser abençoado, Deus criou você realmente para ser salvo, para ir morar eternamente no céu, não foi para o inferno. Mas por causa do pecado, o homem se separou de Deus. Lá em Isaías, o profeta fala algo poderoso para você. Você que está com uma vida disforme e vazia, você que está sofrendo os abalos emocionais das tuas próprias escolhas, e por que não dizer dos teus próprios dilemas? Por que não falar das tuas escolhas ruins que você sabe, você tem consciência? Porque o apóstolo Paulo diz que só conhece o espírito do homem o homem. E você sabe muito bem que você tem escolhido coisas erradas, coisas que têm neutralizado a tua bênção. Veja, aqui em Isaías, capítulo de número 59, diz assim: eis que a mão do Senhor, versículo 1, hein? A mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem surdo o seu ouvido para não poder ouvir. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós para que não vos ouça. Porque as vossas mãos estão contaminadas de sangue, e os vossos dedos de iniquidade, e os vossos lábios falam mentiras, e a vossa língua profere maldade. Ninguém há que clame pela justiça, ninguém que compareça em juízo pela verdade. Confiam no que é nulo e andam falando mentiras, concebem o mal e dão à luz a iniquidade. É isso que a raça humana tem feito. Quantas crianças estão sendo prostituídas no meio das ruas? Quantos pais entregam seus próprios filhos para trazerem um quinhão para dentro de casa, para trazerem um sustento, e vendem suas filhas e fazem com que suas filhas vão se prostituir? Crianças de 13, 14, 15, 17, 20 anos estão aí se prostituindo. E talvez você, meu amigo que está me ouvindo, é uma das pessoas que tem realmente abrigado essas crianças e tem dado a elas não um pão de cada dia, não uma ajuda, não um amor realmente de Deus a elas, mas você tem procurado prostituí-las, você tem vivido nessa prostituição, você tem feito parte, tem feito conluio com essa situação. Você está participando da iniquidade desse mundo, você está fora do caminho de Deus. Cada dia que passa, a situação da tua vida piora. Porque você, em vez de estar ligado ao Deus eterno, em vez de você abrir teu coração para uma vida em retidão diante do Deus Todo-Poderoso, aquele que te criou, aquele que te formou, sabe? Aquele que dá o ar que você respira. Respire bem fundo agora. Tá vendo? Foi Deus que te deu esse ar. Mas esse Deus que é dono da vida e da morte, esse Deus que realmente pode te dar o dia de amanhã melhor do que o dia de hoje, você tem rejeitado esse Deus, e por muitas vezes você tem rejeitado não a mim, mas a palavra de Deus. Esta palavra que eu estou lendo para você, essa palavra, essa Bíblia Sagrada que transmite a você a vontade de Deus para a tua vida, para que você não seja apenas uma criatura de Deus, mas um filho de Deus. Sim, porque há muitas pessoas que dizem eu sou filho de Deus, mas eu creio que você como pai ou mãe, eu como pai, eu não tenho nenhum desejo em declarar que uma pessoa que vive na destruição do pecado, uma pessoa que vive na prática da iniquidade, seja meu filho, seja minha filha. É uma vergonha isso para Deus. Deus realmente sabe a situação da raça humana. Todos nós somos criaturas de Deus, mas nos tornamos filhos de Deus